Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor David, da Igreja Nazareno Central do Recife. Estamos aqui com o canal Metanoia e buscamos a mudança da mente e no caráter. Bem, o tema nesse vídeo é justamente um tema muito falado entre jovens, é o porquê esperar. Por que esperar a pessoa certa? Eu quero aqui indicar primeiramente logo um livro muito bom, uma linguagem muito boa, que vem falando sobre alguns acontecimentos com alguns jovens, muito bom, que é o Porquê Esperar pelo Amor Verdadeiro. Vocês vão ver aí debaixo do vídeo. Bem, antes de falar de qualquer assunto e esclarecer aí à luz da Bíblia, precisamos entender o que é sexualidade. Eu te pergunto, o que é sexualidade para você? Lá, eu fui pesquisar lá na Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela lança um conceito de sexualidade muito bom, bem interessante. Ele diz assim: a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Com isso, nós vivemos a sexualidade em todas as fases da nossa vida. Pois é, desde criança até adulto. Porém, não podemos vivê-la de forma integral e em todas as etapas. Biblicamente, a sexualidade é uma das mais poderosas dádivas divinas e situa-se no centro da personalidade humana. Agora sim, eu gostaria de informar aos não casados o porquê esperar. São tantos jovens que perguntam sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Paulo ele tem algo muito interessante para falar conosco. Paulo diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, que casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo ele nos dá somente 3 escolhas. São 3 escolhas que Paulo nos dá para aqueles que não conseguem vencer o desejo. Ele diz: ficar como Paulo. Eu acho, não sei, quantos aqui quer ficar como Paulo? Eu não, desculpa. Sou casado, muito bem casado. Mas ele dá ficar com Paulo e servir somente a Deus, abrasar-se ou casar. Bem, vamos ficar como Paulo, já tiramos essa primeira etapa, né? Vamos ver a questão de abrasar-se ou casar. Abrasar-se, à luz da Bíblia, é prostituir-se, é fornicar. E aos praticantes, a Bíblia é bem clara que não herdarão o reino de Deus. Pois é. E lá eu gostaria que vocês acompanhassem lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não sou eu, não é o pastor, não é ninguém, é Deus que vai julgar. Então, nós devemos venerar, como está dizendo nesse versículo, Hebreus 13, 4, devemos venerar, honrar apenas um ambiente sexual que pode ser usado, que é o matrimônio, para que o leito seja sem mácula. Logo, Deus julgará os que vivem uma sexualidade oposta ao que deveria ser honrado. Ou seja, Deus ele diz não aos que vivem em prostituição e os que vivem em adultério. Desta forma, toda atitude sexual
que ocorre fora do casamento, ela é considerada como um ato de prostituição. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a Sagrada Escritura ordena fugir da prostituição. E completa, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por isso, eu digo, fuja de toda atitude prostituta, fuja de todo ato sexual que aconteça fora do matrimônio. E aí você pode se perguntar, o que poderíamos fazer com um toque íntimo? Ah, eu toco ela, ela me toca, isso não é sexo. Vamos ver na Bíblia o que é que Deus acha de tudo isso. Em Ezequiel capítulo 23, versículo 2 e o 3, ele conta uma história, que ele fala assim: filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito e envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos eles foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. Atenção, o texto é muito claro, muito simples. Deus está narrando para Ezequiel a história de duas irmãs, por parte de mãe, que se entregaram à prostituição nas terras egípcias, mesmo quando ainda jovens. O ponto principal que Deus ressalta sobre a prostituição daquelas moças é que os seus peitos foram acariciados. Isso é o texto na Bíblia que vem falando. E os seus seios virgens, eles foram afagados. Se o Senhor trata os toques como um ato de prostituição, que tal você lutar contra isso? Como você luta contra o sexo em si? Diante de Deus, é o mesmo pecado, tudo é o mesmo pecado. Imagine só, Jesus no Novo Testamento ele fala sobre o pensamento faz pecar. Imagine aí o toque. E eu vejo a história de um homem íntegro, temente a Deus, que Jó ele fala num texto, em Jó capítulo 31, versículo 1, ele diz: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó ele é um exemplo de homem a ser seguido. E aí tem mais outra questão, que os jovens vivem se perguntando: mas pastor, se eu achei a pessoa certa, eu amo esta pessoa, desta forma eu posso me entregar para ela. Ela está me cobrando isso, uma prova de amor. O problema é saber quem é a pessoa certa. É um dos problemas. Olha só, a Bíblia ela não nos abre brecha nenhuma para o sexo antes do casamento. Se for a pessoa certa, ela saberá esperar. Leia com ela o texto de 1 Coríntios 13, versículo 7. E estudos aí comprovam, para ver a dificuldade para entender e conhecer qual é a pessoa certa. Foi amor à primeira vista. Eu vi e já estou apaixonado. Realmente é apaixonado a palavra certa. Porque amor é decisão. Não existe esse negócio de amor à primeira vista. Isso é paixão. Estudos comprovam que nos 3 primeiros anos em um relacionamento, eles estão recheados de paixão, que mexe com todo o nosso corpo, nos deixando cegos, deixando sem olfato. Ou seja, a gente não consegue ver o defeito do outro. Isso é o efeito da paixão. E olha só o perigo. Como é que você pode dizer que achou a pessoa certa? Se eu estou te dizendo que amor é decisão, será que você não está apaixonado ao invés de estar amando? Eu separei um vídeo para vocês. Um vídeo muito legal. Assista aí.
Deus, Ele coloca limites, não para cortar o nosso barato, mas sim porque Ele nos ama. Porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para nossas vidas. Por isso, existe a Bíblia que nos conduz para um caminho perfeito. Um caminho que Deus tem para mim e para você. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês. Que está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Que diz: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Pessoal, parem de beijar sapos. Pessoal, parem de beijar sapos. Beije o seu príncipe. Essa historinha de estar beijando sapo para ver se vira príncipe. Quantos sapos na vida você já beijou? Deus, Ele já tem a pessoa preparada, o príncipe preparado para você. Ainda mais tem uma história aí que fala encalhado, encalhada. Não existe isso não. Você, cristão, você está ancorado em Cristo. Faça a sua escolha por esperar. Faça essa escolha de esperar a pessoa certa. Viva na contramão deste mundo. Então eu digo, e vamos falar juntos, sexo antes do casamento, não. Eu deixo para vocês, sigam o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. E guardem a pessoa para a pessoa certa. Viva uma vida recheada com a palavra de Deus. Tenha mudança de mente e a mudança de caráter. Romanos 12, versículo 1 e 2. Vai.